Pedro. Aleluia. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus? Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 14. Leremos a partir do versículo de número 22. Mateus, capítulo 14, a partir do verso de número 22. Enquanto vocês procuram, eu gostaria de externar a minha gratidão a Deus, manifestar a minha gratidão ao pastor desta igreja, pastor Elvio. Muito obrigado pela confiança de coração, Deus abençoe. E também agradecer aos irmãos que estão aqui até esse momento para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. E temos convicção de que sairemos abençoados daqui nessa noite. Versículo de número 22 diz: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Porém, Jesus lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Amém. Só quem pode se assenta trocando glória por vitória nessa noite. Queridos irmãos, é um texto extenso e precisaríamos de muito tempo para tratar todos os detalhes que aqui estão inseridos. Nós não temos tempo, portanto, vamos tirar algumas aplicações para as nossas vidas aqui nessa noite, para que possamos ser abençoados através desta palavra. Quando olhamos para esse texto, meus queridos irmãos, nós vemos alguns personagens. Nós vemos a multidão, nós vemos os discípulos, nós vemos Cristo e nós vemos também Pedro. E, meus queridos irmãos, temos pelo menos 5 cenários também distintos aqui neste texto no qual nós lemos. Se prestarmos atenção, irmãos, não reparem estar falando ofegante, porque falar com essa máscara é só o sangue de Jesus. Mas, queridos irmãos, quando a gente percebe esse texto, a gente vê que Jesus acabara de sair de um grande milagre. Fora a multiplicação dos pães e peixes, onde um garotinho havia dado 5 pães e 2 peixinhos, e o nosso Senhor Jesus fez o grande milagre da multiplicação, alimentando quase 5.000 homens. E, meus irmãos, a gente pensa muitas vezes: será que foi fermento, pastor? Será que o pão crescia? O que acontecia naquele momento? Mas não é, meus irmãos. O milagre da multiplicação na vida daqueles que acreditam em Cristo é que não vai acabar antes da hora. A multiplicação do Senhor, ela não acaba antes do tempo determinado. A palavra do Senhor, que é o pão aqui nessa noite, nós temos que ter certeza que Deus vai falar com todos os que aqui estão, desde o mais pequeno ao mais grande, o mais rico, o mais pobre. Deus não tem distinção de pessoas. Então, se você veio ouvir a palavra do Senhor, saiba que você não sai daqui sem ouvir algo para ser aplicado à sua vida aqui nessa noite.
E vai acontecer um episódio aqui que somente João vai retratar. Ele vai dizer que a multidão tinha a intenção de arrebatar Jesus para torná-lo rei. E Jesus sabia que se isso acontece, Herodes matava ele como fizeram com João Batista imediatamente. Não era esse o propósito de Jesus. Jesus faz o quê? Dá uma ordem para os discípulos. Ele vai dizer: entrem no barco e passem adiante, enquanto eu despeço a multidão. Então aquela multidão tinha um plano para Cristo, mas Jesus Cristo tinha um outro plano para a multidão. Então muitas vezes nós temos alguns planos, como nós fazemos planos, mas os planos de Deus para mim e para a sua vida aqui nessa noite são muito mais importantes do que o meu e o seu plano aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Então queriam vir arrebatar já Cristo, e ele despede a multidão e fala para os discípulos assim: entrem no barco e passem para outra banda. E talvez eles também quisessem que ele fosse aclamado rei, pastor, e os discípulos talvez tentaram ali brigar ou conversar, mas Senhor, queremos esperar o Senhor, queremos que o Senhor vá conosco. E Jesus dá uma ordem: entrem no barco. E aqui, meus queridos irmãos, nós temos que aplicar esta palavra às nossas vidas aqui nessa noite da seguinte maneira: quando nós entramos no barco do Evangelho, quando nós entramos em um barco no qual Cristo nos disse que teríamos que entrar, ou pela graça que nos foi alcançada, porque é o favor imerecido de Deus, quando nós entramos nesse barco juntamente com Cristo, ou no barco em que Cristo ordena, a garantia da travessia é certa. A garantia de obedecer às ordens de Cristo, ela é certa que, de uma forma ou de outra, a gente chega do outro lado. Só que nós temos que permanecermos firmes. Porque o escritor do Apocalipse, João, vai escrever, ele diz assim, ó, no final de uma das cartas às 7 igrejas, ele diz assim: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, há alguns estudiosos que dizem que a salvação ela é imperdível. Uma das vertentes teológicas, mas a que nós cremos, assembleianos, que acreditamos em uma linha de armínio, nós acreditamos que pode sim perder a salvação. Porque quando a eleição de Cristo, que a igreja vai ser inteira salva, ela é sim, mas é a igreja coletiva. Mas a parte da igreja que pode perder a salvação é a igreja individual, é eu e você. Cristo vai salvar a igreja de uma forma ou de outra, porque a igreja ela é eleita de Deus. Mas eu e você, como indivíduos, igreja e indivíduo, existe a igreja coletiva, nós todos que estamos aqui, mas também existe a igreja indivíduo. Esta igreja indivíduo pode perder a salvação. Amém, meus queridos irmãos, até aí? Então, quando a gente obedece a uma ordem de Cristo, a gente tem que ter certeza que quem está cuidando é Ele. E Cristo vai dar uma ordem para os seus discípulos, meus queridos irmãos, e é aquela coisa, quando a gente obedece também uma ordem de Cristo, a gente sabe que na trajetória vai ter milagre. Porque crente vive de milagre, irmão. Por que nós nos reunimos aqui todo culto? É porque um tem salmo, outro tem corinho, outro tem um testemunho para contar. E quando um irmão conta que Deus fez um milagre na sua vida, nós levantamos as mãos para o céu e dizemos: Senhor, muito obrigado. O Senhor ainda está fazendo milagre no nosso meio. Então o Senhor ainda faz milagre. E os discípulos adentram mar afora. Este mar tinha aproximadamente 12 quilômetros de extensão. E quando eles adentram ao mar, Jesus sobe para o monte para orar, despede a multidão e sobe para o monte. E aqui, rapidamente, nós temos que desmistificar algumas coisas que dizem sobre o monte. Porque tem gente vendo muita coisa em monte, buscando muita coisa em monte, e achando que a coisa está lá no monte. E quando Jesus, e alguns usam ainda o jargão de Êxodo, quando Jesus aparece para Moisés, e Moisés vê o Senhor na sarça ardente, e o Senhor fala: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o local onde você está é santo. Mas o local onde Moisés estava naquele monte era santo, não porque o local era santo, mas ele era santo porque Deus estava no local. Então esse local aqui hoje é santo, não é porque
nós o santificamos, mas é porque a presença do Espírito Santo está aqui no nosso meio nessa noite. É por isso que esse local é santo. Então, no monte não tem nada de mais especial, além de termos tranquilidade e liberdade para orar ao Senhor. O local não tem nada, porque se for para o monte despreparado, chega lá, morre. Se for subir para o monte para orar e chegar lá despreparado, vai cair endemoniado. Se tiver demônio, cai aqui também. É um misticismo que há no meio da igreja que precisa ser disseminado imediatamente, pastor. Isso está se espalhando como uma praga. E também um pragmatismo que agora as pessoas não ouvem mais a palavra de Deus, elas ouvem aquilo que querem ouvir. Púlpitos agora deixou de ser altar, se tornou balcão. O que é que você quer? Benção? Aqui tem benção. O que é que você quer? É cura? Aqui tem cura. O que é que você quer? É carro, é casa? Aqui tem. Mas igreja não é balcão para você escolher o que você quer. Igreja é altar, lugar de altar é local de coração quebrantado diante da presença do Senhor. A palavra pregada, o Espírito Santo entra no nosso coração, nos convence da justiça, do pecado e do juízo. E nós saímos por aquelas portas transformados pelo poder do Evangelho, que tem poder para fazer isso. Então estão no meio do mar por causa de uma ordem de Cristo. E foram, talvez contra as suas vontades, mas foram. E agora no meio do mar se levanta uma grande tempestade, porque o vento soprava contrário. Então quem disse que no meio da caminhada, porque os discípulos, irmãos, tudo que a gente vê discípulo fazendo na Bíblia é um tipo da igreja. Discípulo na Bíblia é tipo de igreja, é um tipo da igreja. Como temos vários tipos de Cristo na Bíblia Sagrada. Então quem disse que na trajetória da igreja, quando decidimos adentrar esse barco, quando decidimos atender às ordens do Senhor, quem disse que nesta trajetória não vai ter dificuldade? Quem disse que nessa trajetória não vai ter luta? Quem disse que nessa trajetória não vai ter desespero, não vai ter tristeza, não vai ter rancor muitas vezes? Tudo isso vamos passar. Talvez você adentrou esse ambiente nessa noite triste. Talvez você veio desanimado. Então ter fé em Cristo, ela não torna as coisas mais fáceis, pastor. A fé em Cristo, ela simplesmente torna as coisas possíveis. Eu sei que não vai ser fácil, mas eu sei que é possível. Eu sei que não vai ser nada fácil chegar no fim, mas eu sei que vai ser possível. Por quê? Porque nós não andamos mais por vista, nós andamos agora por fé. O mais lindo do Evangelho não é andar por vista, é andar por fé, meus queridos irmãos. É saber que se morre hoje, está na glória com Cristo daqui a pouco. É saber que se acontece alguma coisa agora, nós estamos indo direto para os braços do Pai, nos encontrar com o nosso amado Jesus. Mas nessa trajetória muita coisa vai acontecer antes que isso aconteça, porque a gente sinceramente estamos esperando o arrebatamento da igreja. Eu acredito firmemente que Jesus vai voltar nessa geração e que nós vamos ouvir o soar da última trombeta e que o Senhor vai surgir nos ares e o Espírito Santo vai nos raptar a terra e vai nos entregar na mão dele. E tão somente logo nós estaremos nas bodas do Cordeiro para as núpcias com o nosso noivo querido e amado. Mas, meus queridos irmãos, teremos luta. Muita luta. E como o crente passa a luta? Mas graças a Deus ainda estamos em um país livre. As nossas lutas são cotidianas. Nós não somos a igreja perseguida que está lá na China. Todos os templos estão sendo destruídos porque o auxílio emergencial do vírus perde. Quem não negar a fé em Cristo está perdendo o auxílio emergencial na China. Esse mesmo auxílio que nós temos aqui no Brasil, lá é muito melhor porque é um país de primeiro mundo. E quem não nega a Cristo lá está perdendo esse auxílio. Mas graças a Deus nós somos igreja livre de Cristo. Nós nos reunimos nos templos e damos glória ao nome de Jesus. Nós adoramos a Ele porque nós sabemos que Ele de fato vive e que Ele está aqui nessa noite. E por esse motivo nós o adoramos e o exaltamos. Mas o mais lindo é que Jesus foi para o monte orar. E Ele é um exemplo de oração, de vida de oração. Quer aprender a orar? Aprenda com Jesus, não tem um exemplo melhor na Bíblia para aprender? E Jesus, quando Ele está lá,
agora na praia para ir ter com os discípulos, Marcos vai dizer que o Senhor olhou de longe, irmãos, porque havia se levantado uma tempestade no meio do mar. E a palavra de Deus diz que o barco ele era açoitado pelas ondas. E açoite quer dizer pancadas repetidas. Está apanhando, está sangrando, estão batendo. Mas não se esqueça que Jesus está da praia vendo. Jesus está vendo tudo, irmão. Aquele que não falha, aquele que não dorme, aquele que não tosqueneja, aquele que a palavra diz: não dormirá o guarda de Israel, nem tosquenejará aquele que te guarda. Ele está vendo tudo e todas as coisas. Se você está sendo injustiçado, Ele está vendo. Se você está sendo humilhado, Ele está vendo. Se você está em pecado, Ele está vendo. Ele está vendo tudo e todos. E acontece que quando Ele está vendo, a Bíblia diz no Evangelho de Marcos que Ele estava vendo que o barco estava sendo castigado pelas ondas. Só que Ele estava vendo, eu não sei qual o momento que Ele viu, porque Ele estava vendo, e Ele é Jesus e Ele vê o tempo inteiro. Mas o momento em que Ele vê, aqui eu não sei qual era, eu só sei o momento da ação dele. A palavra diz que, mas a quarta vigília da noite, porque aqui é a forma de dividir o tempo dos romanos e não dos judeus. Os judeus dividiam o tempo em 3 vigílias de 4 horas, mas os romanos dividiam em 4 vigílias de 3 horas. Então a vigília começava das 6 da manhã às 9, das 9 ao meio-dia, de meio-dia às 3. Essa a primeira do dia. Mas a vigília da tarde começava de 6 às 9 da noite, de 9 à meia-noite, de meia-noite às 3 e das 3 às 6 da manhã. Aqui diz que a quarta vigília da noite, Jesus vai agir. E é legal, é interessante a gente aplicar isso aqui para a gente, porque Jesus está te vendo. Jesus sabe da sua dificuldade, Jesus sabe do seu problema, Jesus sabe de tudo que você está passando, mas Ele tem o tempo certo para agir. Talvez você está na primeira vigília e já está: Senhor, eu não estou aguentando. Talvez você está na segunda vigília: Senhor, está doendo, está machucando, está muito complicado, Senhor, ninguém me vê, ninguém me olha, ninguém me socorre, ninguém me ajuda. E talvez você já está na terceira vigília, a coisa está mais apertada ainda. Eles já estavam a ponto de ir a pique, pastor, a ponto de naufragarem o barco, a quarta vigília da noite. Talvez você está na quarta vigília da noite, mas não importa se você está na primeira ou se você já está na quarta. O que importa é que Jesus está vendo e que no tempo certo dele a resposta vai vir. No tempo certo dele o milagre vai chegar na sua vida. Então a certeza que nós temos é que o milagre vem. Quando? Se é hoje, se é amanhã, se é depois de amanhã, não interessa. O interessante é que eu vivo de milagre todo santo dia da minha vida. Então quando eu acordo, que eu respiro, eu sinto o oxigênio entrando nos meus pulmões, eu falo: Senhor, muito obrigado pelo dom da vida que o Senhor me deu, muito obrigado por eu estar aqui, por o Senhor cuidar de mim mais um dia. Então quando chega na hora do almoço, nós vamos comer aquela comida gostosa, nós oramos e falamos: Senhor, muito obrigado pela provisão que o Senhor susteve para a minha mesa nessa noite, nesse dia. Então quando você vai se deitar à noite, você dobra os seus joelhos e diz: Senhor, muito obrigado, porque mais um dia o Senhor me ajudou, até aqui o Senhor me ajudou. Então nós vivemos milagre, todo dia crente vive milagre. Quer ver milagre? Olha as coisas simples da vida, irmãos. A gente está esperando ver braço nascer onde não tem braço, a gente está esperando ver paralítico levantar de cadeira de roda. É muito bom ver isso tudo. E sabemos que muitas vezes esse tipo de coisa não acontece no nosso meio, porque a fé é desse tamanho. Ou talvez a fé é ausente no nosso meio, por isso que não vemos grandes milagres. Mas os milagres mais simples nas nossas vidas é ver o cuidado de Deus conosco todo dia. Sabe, então Deus me trouxe aqui nessa noite para falar para você: eu tenho cuidado de você. Talvez você não está vendo, talvez você não está percebendo, mas eu estou cuidando.
Eu estou cuidando dos seus que estão lá agora. Eu estou cuidando da sua casa agora, nesse momento, enquanto você me adora aqui. O que é o cuidado de Deus? É a consequência de uma vida na presença de Deus. É o cuidado de Deus. Nós estamos aqui, mas o Senhor está cuidando de nós, está cuidando dos nossos. Sabe aquele projeto que você tem? Está na mão do Senhor, minha filha. Se está na mão do Senhor, fica tranquilo, porque Ele está cuidando. Mas Senhor, está demorando. Nós vamos ficar 1 ano atrasado com essa pandemia. Que atraso que nada, isso é o Senhor aproximando as famílias, irmão. Ainda que muitas vezes a internet, as redes sociais não estão deixando isso acontecer, porque estão lá juntos, mas estão separados ao mesmo tempo. Estamos tendo mais tempo para se envolver com rede social do que para ter momentos em família. Mas ao Senhor nos dando a chance de dar um abraço na mãe e falar: mãe, como eu te amo e como eu deixei tanto tempo assim passar longe da senhora. Nossa, pai, quanto tempo eu não te via como eu tenho te visto agora. Você tem qualidades que eu nem sabia. Tem defeito também. Mas, meus queridos irmãos, então quando a gente começa a ver Deus nas coisas simples, a gente começa a se aproximar mais de Deus, a querer estar junto de Deus. Porque o Jesus que não estava no barco, em alguns episódios, quando ele não está no barco, o negócio fica mais feio ainda e não dá certo de forma nenhuma. E quando ele entra no barco, a coisa melhora. Aqui ele não está no barco, mas ele está cuidando e está vendo. Então, a 4ª vigília da noite, Jesus decide surpreender os discípulos. E ele vem caminhando sobre as águas. O próprio Deus agora desafia a lei da física, porque tudo aquilo que é pesado afunda na água. E a gente só boia depois de morto. E Jesus não estava boiando, Jesus estava caminhando sobre as águas. E ele vem caminhando e se aproximando dos discípulos. E ao mesmo tempo em que ele vem caminhando para os discípulos, em meio a uma grande tempestade que se levantou naquele mar, ele está caminhando e está dizendo assim: o problema de vocês eu ando por cima. Aquilo que pode levar vocês à morte está debaixo dos meus pés. Aquilo que pode matar vocês agora, eu estou andando por cima. É isso que o Senhor está te dizendo aqui nessa noite. O problema que te aflige, o problema que te assola, ele está debaixo do pé do Senhor aqui nessa noite. Quantos acreditam que Jesus é aquele que provê na sua vida? O Senhor Jesus é o dono do milagre da sua vida. O Senhor Jesus é aquele, Ele é o único que pode resolver o seu problema aqui nessa noite. Dá glória para o nome de Jesus aqui nessa noite. Então o Senhor vem andando sobre o mar. E a gente vai ver um episódio único no Evangelho de Mateus, que é Jesus, com esse episódio que acontece agora aqui com Pedro. E ele vai chegar juntamente com Pedro. Ou melhor, quando ele se aproxima do barco, que eles gritam, pensando que é um fantasma, o Senhor vai dizer assim: tem de bom ânimo, não temais, sou eu. E quando Pedro vê que é o Senhor, ele diz assim: se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E é uma coisa estranha que a gente pensa que o Pedro duvidou. Fala: não é o Senhor, se for o Senhor me fala para aí que eu vou. Não é isso. Aqui a atitude de Pedro é exatamente a oposta. Ele diz assim: então Senhor, se é o Senhor, eu estou indo. Só me autoriza que eu desço também e ando por cima das águas. Ele não estava duvidando, pensando que não era o Senhor. Muito pelo contrário, ele está dizendo: Senhor, se é o Senhor que está andando sobre as águas, eu também quero andar sobre as águas. Porque um dia nos ensinando o Senhor disse assim: e farás as mesmas obras que eu faço, mas as fará maiores. Então não é obra diferente, irmão, porque hoje os crentes estão fazendo muita obra diferente de Jesus. Tem crente pondo piscina dentro da água, dando 7 banhos na mão. Tem crente vendendo vassoura, vendendo não sei o que para pôr, não sei onde, rosa ungida, aliança ungida, mais não sei o que. É um monte de obra que Jesus não fez, então não tem valor. Jesus diz: farás as mesmas obras que eu faço, porém as farás maiores.
Então, são as obras de Cristo, porém maiores. E ele vai dizer: Senhor, então se o Senhor está andando, eu também quero andar. Posso, Senhor? O Senhor vai dizer para ele: vem andar também sobre as águas. E ele desce e começa a andar sobre as águas. Só que andar sobre as águas é andar por fé. Andar sobre as águas é andar debaixo da autoridade de Cristo. Porque nós temos uma questão muito séria que os crentes tratam hoje, que é o tal do determinismo. Nós queremos determinar muita coisa, irmão, e a gente não determina nada. Eu determino em nome de Jesus que tal coisa vai acontecer na minha vida. Meu filho está perdendo tempo. O único que pode determinar a vontade dele na sua vida é Cristo. Eu não posso determinar nada para a minha vida. Você não pode determinar nada para a sua vida. Quem pode determinar é somente o Senhor Jesus. Então, vamos parar de determinar e vamos parar e vamos passar a viver por fé e falar: Senhor, é milagre? Estou dentro. Posso ir, Senhor? Pede autorização primeiro e fala: Senhor, posso? Aí o Senhor vai falar no seu coração: pode. Aí você vai descer por fé e vai fazer, não vai se frustrar, vai viver milagre na sua vida todo santo dia e vai viver uma vida de milagres. É só assim que a gente consegue. Você pode ver que não sou muito do pulo, não sou do grito. É mais uma questão ensinando. Sou mais da questão do ensino. Eu prefiro sair daqui sem ouvir um glória a Deus, mas você falar: o que o irmão falou era verdade, ele me pôs para pensar. Porque o evangelho, ele não é racional, também não é irracional, ele é supra-racional. Porque a gente não consegue explicar tudo que tem no evangelho. Seria impossível explicar que existe um único Deus, só que ele é 3 pessoas, de tal forma que o Pai não é o Filho não é o Pai, e o Pai não é o Espírito nem o Filho. Seria impossível explicar isso aqui. Nós aceitamos como? Por fé. Seria impossível dizer que uma virgem concebeu do Espírito Santo, engravidou, teve um filho, ele viveu por 33 anos e meio nessa terra, morreu em uma cruz, assassinado, mas porém ele era o Salvador do mundo. Isso é fé. Para acreditar numa coisa dessa, seria algo, não dá para entender isso racionalmente. Mas se formos irracionais também, entra a questão da meninice. Então é supra-racional. A fé tem que estar envolvida. Mas, meus queridos irmãos, não dá mais tempo, tinha muita coisa ainda para tratar até o fim aqui. Porém não dá mais tempo. Posso colocar a igreja de pé, pastor? Se coloque sobre os seus pés. Porque eu dei toda essa volta para te dar um recado. O Senhor Jesus me falou forte ao meu coração. Falou assim comigo: eu estou precisando viver momentos mais íntimos com a minha noiva. Esse povo fala de milagre, mas não vive milagre. O povo canta milagre, mas não consegue enxergar os milagres. Não conseguem viver os milagres. Então o Senhor falou assim ao meu coração: eu quero um relacionamento. Mas se relacionar, quando eu fui namorar, eu me lembro muito que pensa num homem turrão. Pensa num rapaz que não levava desaforo para casa. Está ali quem não me deixa mentir. Pensa que um rapaz que se pagasse qualquer coisa para mim aqui, eu tinha que, ao final do que você pagasse, eu tinha que te devolver. Até que um dia alguém falou: rapaz, aprende a receber bênção, rapaz. Agora eu estou na bênção, irmão. Estou nadando de braçada. Mas no relacionamento, o que é que acontece? Eu era muito difícil de lidar. Uma pessoa extremamente difícil. Temperamento super. Hoje eu sou até tranquilo demais, irmão. Mas eu aprendi que para me relacionar com a minha esposa, eu ia ter que abrir mão de algumas coisas. Eu aprendi que para conseguir viver a dois, eu ia ter que abrir mão de muita coisa da minha vida. Aqueles costumes
que solteiro tem, eu tive que abolir da minha vida. Algumas coisas que eu gostava muito, eu disse, aqui é prioridade para mim, então eu vou ter que abandonar. E é exatamente isso que o Senhor quer de nós. O Senhor está em busca de um relacionamento íntimo e sério conosco, irmãos. O Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores. E a palavra diz que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A gente está querendo muito espírito e pouca verdade. A gente está querendo vir cantar, pular, rodopiar, dançar, plantar bananeira. Primeiro dia de sol, biquíni, sunga de praia e vamos todo mundo para a praia viver como o mundo. A gente está querendo viver, pular, gritar, dançar aqui dentro, mas quando sai daqui, posta na rede social uma selfie exibindo o corpo, posta mensagens absurdas que não dá nem para falar aqui. Então a gente está buscando viver na igreja e no mundo. E amigão, vou te falar a verdade, não vai rolar. Não vai dar certo. Porque Ele está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele não está procurando os verdadeiros puladores que pulam de um pé só e plantam bananeira e depois vai viver uma vida de qualquer maneira lá fora. E quando a Bíblia fala de adoração, irmão, tem gente que acha que adoração na Bíblia é levantar a mão e ficar dando glória a Deus. Tem gente que acha que adoração é ficar pulando um pé só e rodando aqui dentro da igreja. Isso nunca foi adoração. Quando você vê o povo de Deus indo para o templo adorar, adoração fala de arrependimento, adoração se fala em confissão de pecados, e adoração se fala em entregar uma oferta agradável ao Senhor. Então a adoração nunca foi rodar, isso aqui é louvor ao Senhor, são momentos íntimos nossos com Deus. Amém até aí, mas a verdadeira adoração é quando eu chego ali quebrado, massacrado, e eu entro diante da presença do Senhor e falo: Senhor, eu sou o pior de todos os homens, como aquele publicano. Senhor, eu sou o pior dos homens que está aqui nesta noite. Porém, Senhor, eu estou aqui de joelhos diante da Tua presença e te peço perdão pelos meus pecados. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Não me lance no lago de fogo no último dia, porque eu sei que eu sou pobre, eu sou cego, eu sou nu, eu sou miserável. Mas o Senhor é o dono da vida, o Senhor é o dono da salvação. E eu sei que a salvação não é algo que vem de mim, mas é o dom gratuito do Senhor para a minha vida. E desde o momento em que a salvação, ela é o dom gratuito de Deus para as nossas vidas, ela não pode ser perdida. Espera aí, irmão. Olha a heresia. Pastor, depois do culto de quarta-feira tem que consertar problema aqui. Ela não é perdida em um primeiro momento. Pequei, Jesus vai lá e apaga meu nome do livro da vida. Fiz coisa certa, estou no céu. Errada, estou no inferno. Certa, estou no céu. Errada, estou no inferno. Então Jesus fica lá, escreve, apaga, escreve, apaga. Não. Não é assim que se dará no último dia. No último dia todos vão comparecer, os ímpios, diante do grande trono branco. Juízo final. Irmão, já estou encerrando, 1 minuto. E naquele grande dia, o Senhor vai chamar o nome. E Ele vai abrir um livro. E a Bíblia diz que esse livro é o livro da vida. E aquele que pensa, muitas vezes são aquelas 3, eu ouvi isso um dia e cola muito bem. São 3 surpresas que a gente vai ter se chegar no céu. Primeiro, graças a Deus cheguei, não pensei que eu chegava. Segunda, nossa, você veio, irmão? Como assim? Terceira, ai, cadê fulano? Por que fulano não está aqui conosco? Mas no juízo final, quando se abrir o livro, vai chamar o nome fulano de tal. Não tem como passar a vez, é você mesmo. Juízo final é para lançar no lago de fogo. O cara não entende por que ele está lá, mas o livro da vida vai ser aberto.
E quando abriram o livro da vida, o nome dele está no livro da vida. Era crente em Jesus Cristo, dizimista, mas não vivia numa vida sincera com Cristo. E a Bíblia diz assim, e ele vai dizer naquele dia: seu nome está aqui. Ai, tá, graças a Deus cheguei. Fala, porém, ele está riscado. Aquilo que o escritor ao Apocalipse diz: aquele que vencer de maneira nenhuma, riscarei o seu nome do livro da vida. Não basta ter o nome no livro da vida, esse nome não pode estar riscado. A pior coisa que vai acontecer com muito crente é chegar naquele dia e ver que o seu nome foi riscado do livro da vida. Então, Deus está procurando intimidade. Quero orar por 1 minuto com você. E se você quer uma vida mais íntima com o Senhor, se achegue a Ele nesse momento. Eu não tenho nada para te oferecer, irmão. Sou o menor da casa do meu pai. Não tenho nada para te oferecer aqui nessa noite, mas aquele que nos motivou a estar aqui nessa noite, Ele sim tem muito a te oferecer. Ore comigo nessa noite. Mas faça a sua oração e fala com o Senhor se você quer intimidade com Ele. Se você quer uma vida séria com Ele. Soberano Deus, nós te adoramos nesta noite. Engrandecemos o Teu nome na beleza da Tua santidade, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Meu Deus, eu sou fraco, eu sou falho. Talvez o pior que está aqui nesta noite, Senhor, não sou digno nem de ser chamado, Senhor, um servo Teu, ó Pai. Mas, Senhor, estou aqui em busca de relacionamento contigo. Queremos nos relacionar, Senhor, de uma forma séria e íntima, ó Pai. Ó Espírito Santo, mas sabemos que o processo da santificação, ó Deus, ele não é um processo fácil, Pai. E sabemos também, ó Pai, que não podemos ser santos por nós mesmos, porque é o Senhor é quem nos santifica. E quando tivermos ciência de que o Senhor é quem nos santifica, então seremos melhores, porque iremos querer nos parecer com o Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, como nós precisamos da Sua presença aqui nesta noite. Deus, não só para, Senhor, pular de alegria, Senhor, não somente para rodar aqui, ó Pai, não somente para bênçãos materiais, ó Pai, mas porque nós queremos um relacionamento sério contigo. Um relacionamento íntimo com o Senhor, ó Pai, sabendo que o nosso nome está escrito no livro da vida e aguardando ansiosos pela Tua volta, Senhor. Aguardando ansiosos para o dia, Senhor, no qual a trombeta vai soar, para que possamos voar nos ares a nos encontrar com o nosso Cristo. Ó Espírito Santo, vem nos encher aqui nessa noite. Oh Espírito, queremos uma vida longe do pecado, uma vida longe, Senhor, daquilo que te desagrada. Queremos frequentar a lugares nos quais o Senhor frequenta. Queremos, Senhor, frequentar lugares nos quais o Senhor frequentaria. Meu Deus, queremos, ó Pai, vestir as vestes que o Senhor vestiria. Meu Deus, queremos também, ó Pai, viver com o nosso irmão da forma como o Senhor viveu, amando uns aos outros, ó Pai. Então, Pai, tem misericórdia de nós. Em